Gente, me avisem se vocês estão ouvindo direitinho o meu áudio, dá um joinha aí. Me avisem se minha cabeça está cortada, tá? Me informem, está tudo em ordem no meu telhadinho, no meu áudio. Vamos aí, Carol, tô aguardando aí mais pessoas entrarem. Tudo joinha, então? Tudo bem com o meu áudio? Mais gente entrando, minha mãe entrou, família em peso, Guilherme, Sharon, Ju, muito bem, cheguei. Bom, gente, essa semana foi uma semana muito especial porque, coincidentemente ou não, eu falei com jornalistas e hoje não podia ser diferente, vou falar com outra jornalista que eu conheço há muitos anos, que é a Carol Marino. Carol, eu nunca trabalhei com a Carol, mas conheço a Carol há pelo menos acho que uns 15 anos, hein, Carol? Que a gente tem uma amiga em comum e coincidentemente nós também trabalhamos uma época. O que tem meu microfone, Ju? Trabalhamos uma época na mesma rua, em Pinheiros. Lembra disso, Carol? Acho que o microfone. Agora não vai rolar mais aqui. Então eu vou colocar a Carol para conversar com a gente aqui, contar um pouquinho mais sobre ela. Aguardando, Carol. Olá, Oi, Tami. tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo também. Tem só não sei, uma Tá, não sei se... vibraçãozinha. Parece uma vibraçãozinha de celular, sabe? Quando fica uma Sei. interferenciazinha. Mas tá tudo bem, dá Deixa para eu... ouvir. Dá pra ouvir? Qualquer coisa você vai me Dá, avisando também. tá. Se o pessoal também que estiver assistindo perceber alguma coisa estranha, avisa aí que a gente corrige na hora, né? Então, Carol, Sim. estava falando para o pessoal que te conheço há muitos anos, mas nunca trabalhamos juntas. Mas desde aquela época que a gente trabalhava em Pinheiros, que a gente se cruzava ali nas horas do almoço, você sempre trabalhou em revistas especializadas em RH. Você se especializou Sempre. nessa área, né? Sempre trabalhei em Com... RH. Eu fiquei 5 anos na Melhor Gestão de Pessoas como editora assistente. E eu me especializei bem na área. Eu não conhecia muito bem o mundo do RH e eu conheci muito bem lá. De lá eu fui para a Você SA e aí mudou um pouquinho a chave, mas continuando no mesmo ambiente. Eu fui falar com os profissionais, diretamente com os profissionais e não com o RH. Fiquei 2 anos lá. Depois eu saí, continuei fazendo freela, comecei a fazer freela também para Você RH. E depois eu tive uma passagem pela Cosmopolitan para falar de carreira para as mulheres, que foi onde também eu me apaixonei em falar com um bicho, gente. Desculpa, eu tô no meio do mato, tá? Então, isso pode acontecer às vezes. Eu comecei a falar de carreira para as mulheres e eu me apaixonei. E aí, o ano passado, veio o convite para eu apresentar um happy hour direcionado às mulheres, que é de carreira e empreendedorismo feminino. Mas sempre nessa área de RH e carreira. São 16 anos. É um podcast muito legal, recomendo para todo mundo ouvir, porque é super bem feito e tem bastante conteúdo, pessoas incríveis que participam nele, né? Mas falando das revistas de RH que você trabalha, inclusive a matéria de capa da Você SA, que é sobre a importância da comunicação, é uma matéria que foi você que escreveu, né? Sim, foi eu que escrevi. Foi eu que escrevi. E E foi muito coincidentemente, interessante. Oi, ontem a gente desculpa. teve uma live e o tema era esse, a importância da comunicação. Sim, eu até acompanhei, peguei algumas dicas para hoje. Tem o meu roteirinho aqui, né? Uma aguinha do lado, tudo para ficar mais tranquilo. Mas essa matéria foi muito gostosa de fazer, porque eu acho que o tema de comunicação ele é importante em todos os momentos. E no momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento de crise, a comunicação ela é o pilar para os negócios continuarem, né? Porque até a matéria, eu abro a matéria com um exemplo de um executivo que ele teve uma fala precipitada, ele quis acalmar as pessoas, né?
falando o que a empresa ia fazer durante a quarentena, só que ele acabou causando medo. E aí vira aquela conversa de corredor, né? A famosa rádio peão da empresa. Então a E gera uma comunicação hoje, crise, ela ganha né? ainda mais importância. E gera uma crise, exatamente. 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 Então eu acho que hoje a comunicação, ela ganha mais força ainda do que ela já tem, né, nos negócios. O teu sinal tá falhando para mim aqui, Carol. Você tá ouvindo? Ah, agora voltou, Eu voltou. também, você tá falhando um pouquinho. Para Voltou? mim ficou pensando, agora voltou, né? Mas aproveitando que você falou dessa matéria de capa que está nas bancas aí da Você S.A., era justamente falando sobre a crise que a gente está vivendo, né? Sobre essa questão da quarentena que o executivo estava falando. Tá cortando muito aqui pra mim, Tami. Deixa eu fazer um negocinho aqui no meu celular pra ver se ajuda. Para mim você está rodando, travou a tua imagem. Eu acho que vai melhorar agora a conexão. Tá. Ok, para mim normalizou. Pra mim, agora eu tô te ouvindo. Tá. Eu não sei se você conseguiu ouvir, mas eu te perguntei que o executivo em questão, que você abre a matéria de capa da última, dessa mais recente Você S.A., fala justamente sobre uma fala maldita, né? Que acabou gerando uma crise. Conta um pouquinho sobre isso, já para a gente começar a deslanchar sobre esse assunto. Exatamente. Ele, quando começou toda essa história, que as empresas começaram a mandar os funcionários trabalharem de casa e a dinâmica do negócio começou a mudar, ele falou a seguinte frase: estamos num momento delicado, talvez a empresa tenha que passar por reestruturações. Gente, essa frase, reestruturação, é o quê? Demissão, fechamento de fábrica, pode ser um leque de coisas assim enormes. E o que aconteceu? Em vez de ele motivar o time, né, a trabalhar de uma outra forma, né, a ter o mesmo desempenho, ele deixou todo mundo aflito. Aflito do que podia acontecer. E aí, uma pessoa fala para outra e a mensagem ela também vai passando diferente, né? Isso acontece muito na comunicação. Você escuta de um jeito, quando chegar lá na outra ponta, é outra coisa. Aí já é... Aí o funcionário pode, tipo, cravar. Não, ele vai demitir, ele vai fechar a unidade... E, enfim, vamos passar por tempos muito difíceis. E eu tenho certeza que ele não quis causar medo, mas foi uma fala precipitada, mal pensada, mal colocada, né? Eu acho que faltou um pouco de cuidado no que ele ia falar. Eu acho que a comunicação, ela exige muito cuidado, ainda mais quando a gente está num momento de crise como o que a gente está vivendo hoje, né? Não só falta a sensibilidade, porque muitas vezes é uma ansiedade do próprio líder, né, de não saber liderar direito e acaba de forma impulsiva falando coisas impensadas, né? Mas pelo que a experiência que você tem, principalmente falando recentemente com essas grandes empresas e com esses grandes executivos que são da área de RH, o que você tem, o que você conversou um pouquinho antes da crise e você viu que realmente, de fato, as coisas aconteceram, ou o que realmente os caras falaram e tudo mudou? Você consegue ter essa Você diz percepção? da comunicação em relação à crise? Não, da maneira de trabalho mesmo, no formato de Sim. empresas. Eu acho que mudou muita coisa, né? A gente vê empresas hoje que falavam que não conseguiam trabalhar com home office, por exemplo. Ah, a atividade não dá, não é possível, a gente tem que estar no escritório, não, a gente tem que fazer reunião presencial. E hoje a equipe inteira está em home office e o trabalho está funcionando. Então, eu acho que está quebrando uns mitos também, e isso eu acho que é um lado bom até, eu acho que a gente pode tirar de bom é isso. Eu acho que os modelos de negócios vão ser revistos. E muitas empresas que falavam, cravavam, não, a gente não pode ter home office, os profissionais têm que estar aqui, estão vendo que sim, a gente pode ter. E os resultados, eles estão continuando. Pelo menos algumas empresas que eu conversei, que né, tiveram que colocar, decretar o home office sem ter como político home office, tá seguindo. As pessoas estão encontrando formas de se falar. Hoje a tecnologia, ela permite que a gente faça reuniões de qualquer lugar, né? A gente não precisa mais ficar 2 horas no trânsito.
Então, isso eu acho que muitas empresas estão revendo. E Ó, outra coisa que eu sinto é o cuidado. Oi? tem uma pergunta que fizeram aqui, uma pessoa que admira muito seu trabalho e gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que, apesar do trabalho remoto, os times podem ficar mais unidos nessa crise? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente está se unindo de maneira geral, desde funcionários e amigos. Eu acho que a relação humana, ela ganhou ela se fortaleceu. E os times também. E até o que eu vejo muito interessante, até acompanhando até amigos no Instagram e vendo como é que está sendo a rotina de home office deles, a falta que eles sentem de ir lá na mesa do colega de trabalho, por exemplo. Então eles estão fazendo, tá tendo muito mais conversa, né, usando a tecnologia. Eu acho que esse valor, o valor humano, eu acho que vai se intensificar também. Eu vejo isso muito com amigos, com pessoas que É, sempre trabalharam no escritório, que não tinham essa possibilidade de home office e que também falavam, putz, eu quero muito home office. Eu acho que tem os dois lados, a importância é. do home office, de que é possível trabalhar de casa, e a importância também de você estar perto das pessoas do seu trabalho, no dia a dia, de você ir tomar um café, por exemplo. Eu sinto muito isso. Eu acho que são dois pontos importantes. O Carol, só aumenta um pouco. Alguém comentou aqui que seu áudio está baixo. Aumenta um pouquinho o volume, que de repente melhora para as pessoas. Comentei aqui. Olha, um monte Ah, de gente aqui que eu conheço entrando. é, Tati, Van, a Lia, também trabalha, né? Que a aham, Lia também é outra que eu nunca trabalhei, mas que eu nunca te vi, sempre tive nunca te amei. contato. Exatamente, exatamente. Que Ô, legal. Carol, tocou num ponto que é muito legal, que é a humanização. Essa história de que a gente acaba sentindo falta dos colegas de trabalho, e isso foi assunto também, uma colega jornalista que participou essa semana, ela falou, nossa, tinha uma pessoa na minha equipe que eu nem ia tanto com a cara, que nem gostava tanto dele, era chatinho e tal, mas ela sentiu falta do cara, então eu senti falta da hora do cafezinho, eu senti falta de trocar um papo com um colega que senta ao lado, né? E a nossa amiga Cris Ato, que é a nossa amiga em comum, ela também percebeu que deu uma humanizada nessa questão de você fazer uma série de videoconferência com o seu time e você conhecer a mãe do teu funcionário que está passando atrás, você vê o filho ali passando atrás também, e é uma conexão que até antes dessa crise isso não existia, porque era um mundo muito mais corporativo, né? Não tinha essa coisa de trabalhar tanto em home office como hoje, né? Não, com certeza. Eu acho que essa parte da valorização humana mesmo, do contato com as pessoas, ela vai se intensificar e eu espero que ela continue depois, quando, né, quando tudo isso passar, que a gente continue também dando valor a isso, porque é muito importante, né? E o que eu acho interessante também em relação ao home office é que o home office que a gente está vivendo hoje não é o home office normal. Eu faço home office há uns 5 anos já. E eu não fico isolada na minha casa. Eu saio, eu faço reuniões também presenciais. O home office, quando você faz, né, o home office num cenário normal, você sai, você tem reuniões também com o seu time presenciais. É o balanço, né? Então, esse home office que a gente está vivendo, esse isolamento total, é É diferente, né? ele é É atípico. atípico. É atípico. Tem uma outra pergunta aqui do Guilherme. Tenho percebido que o home office aqui está dando colapso nervoso em alguns momentos, em algumas pessoas, por incertezas. Como daria para amenizar isso? Legal essa pergunta. Eu gravei ontem para o Happy Hour com elas um programa falando dessa questão da saúde mental. As pessoas estão tendo muita dificuldade exatamente pelo que eu falei, porque não é um cenário atípico, não é o home office que a gente tem normalmente. E uma coisa que a psicóloga que eu entrevistei comentou, que eu achei muito interessante, é que a gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Não dá para a gente cobrar a mesma produtividade, o mesmo desempenho. Vai ter dia que você vai estar mais para baixo, que vai ser difícil, porque além de você trabalhar, você vai dar conta da sua casa, tem pessoas que têm filhos, os filhos não estão na escola, tá todo mundo convivendo junto. Então, eu acho que não existe uma resposta certa, assim, sabe, do que fazer. Eu acho que cada um lida de um jeito. Mas o que eu acho interessante da fala da psicóloga que eu ouvi, que é a Cris Linares, é isso.
A gente tem que ser um pouco gentil com a gente mesmo. A gente tem que entender que está todo mundo passando pela mesma coisa no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E os sentimentos de ansiedade, às vezes solidão, às vezes uma angústia, eles são normais. E a gente tem que se respeitar. Tá tudo bem não tá tudo bem todo dia. Tá tudo bem você não produzir tanto todo dia, sabe? E o interessante é que eu ouço isso de executivos também. Esse cuidado maior com o funcionário, com a equipe. Ele também está passando pela mesma coisa. Então, ele entende que em alguns momentos você vai dar uma caída. Eu acho que, assim, óbvio, né? Se você também está num nível que é muito forte, você tem que olhar. E tem coisas que ajudam, né? A meditação, como todo mundo fala, eu tenho tentado fazer, que me ajuda. A música, que pode ajudar também. Fazer exercício em casa, né? Não trabalhar 15, 16, 17 horas só porque você está em casa, porque aí você vai pirar mesmo. Eu acho que é o equilíbrio. A dica é não cobrar tanto do teu funcionário e também não se cobrar tanto se você é o chefe, no caso, porque as coisas estão funcionando num formato atípico mesmo, né? Com Então, certeza. muitos materiais, às vezes, de trabalho estão no escritório, você não tem mais acesso ao escritório. Muitas ferramentas, muitos aplicativos, né, instrumentos de trabalho não estão de fácil acesso, né? E, Exatamente. e outra tendência que você comentou aí foi a questão, você há 5 anos é freelancer, isso para o jornalista é muito comum, não só jornalista, mas muitos profissionais liberais, advogado, arquiteto, dentista, né? Dentista não, mas arquiteto, engenheiro, jornalista, quem é designer, acaba trabalhando com essa vida de freelancer há muito mais tempo, né? De forma muito tranquila. É uma tendência a partir dessa crise que isso se torne mais comum? Eu acredito que sim. E já tem vindo como uma tendência, mesmo antes dessa crise. Tem muito profissional hoje, freelancer, não só das áreas que a gente, né, que são mais comuns, como as que você falou. Tem um mercado grande. Isso acontece muito porque as pessoas, o trabalho está sendo ressignificado. Né? A ideia que a gente tinha de trabalho, que era aquela coisa industrial, super hierarquizada, ela não existe mais. Ela não existe mais e as pessoas também estão buscando muito. Eu não gosto muito de falar essa palavra porque ela está batida, mas é isso, é o propósito. As pessoas buscam mais propósito, as pessoas querem estar mais felizes. Hoje você vê as pessoas escolhendo as empresas que elas trabalham, né? E o trabalho do freelancer, ele possibilita muito mais isso do que quando você está numa empresa. Então, você vê esse movimento muito grande e eu vejo empresas buscando esses profissionais também muito mais do que antes e com condições de trabalho melhores também. Eu acho que há muito a evoluir, muito. Eu acho que as empresas ainda têm que aperfeiçoar essa visão que ela tem do freela e vê-lo como uma força de trabalho mesmo da empresa, né? Eu acho que isso eu acho que vai demorar um pouco, eu acho que tem que amadurecer muito, tem as questões das leis de trabalho também, tem muita coisa, mas esse movimento do freelancer, ele só vai se intensificar. Ele já estava grande, né, que é a chamada gig economy, né, que são os trabalhadores freelancers. Então já tem um movimento bem grande e eu acredito que pós-crise as pessoas, por estarem nessa coisa de casa, se revendo, se conhecendo, né, e estando mais perto da família, também vão rever e muita gente vai trabalhar por projetos. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Cássia Souza, que é justamente sobre isso que você está falando. Como é que você vê o retorno ao trabalho depois da pandemia? Se você vê mais flexibilidade por parte das empresas no que diz respeito ao home office, horário flexível, sexta flex, etc. Vejo mais flexibilidade. Eu acho que vai ser inevitável as empresas reverem o modelo de negócio. Não tem mais como a gente voltar ao que era. Eu li uma coisa muito interessante com um autor desconhecido. Falava, a gente não vai voltar para o normal, porque o normal não estava legal. O normal estava deixando as pessoas pirarem, entendeu? As pessoas estavam trabalhando 16 horas, sem nenhum sentido. Então, a gente não vai mais voltar para o normal e as empresas vão ter que se adequar. Eu acho que as empresas já estão se adequando, né, a novos formatos de trabalho por conta da transformação digital.
tem 2 cases que eu acho que são incríveis e eles podem ser referência depois para outras companhias reverem o modelo de negócio, que é um case da Unilever, que eles adotaram o trabalho compartilhado, o cargo compartilhado. Então, há 2 diretoras de RH com as mesmas funções, as mesmas, né, não mas basicamente as mesmas competências, e elas intercalavam o trabalho. Então, uma ia de segunda de terça e quinta, outra ia de segunda e quarta, e a sexta-feira nenhuma delas ia. E esse projeto, que é um projeto piloto, ano passado, deu tão certo que a Unilever implementou como um projeto da companhia. Hoje, qualquer pessoa, de qualquer cargo, pode solicitar o compartilhamento de cargo. Isso, gente, pós-crise, por exemplo, isso é incrível. E eu acho que as mais empresas vão fazer isso. É uma tendência que é muito mais forte lá fora, mas que já começa a acontecer aqui. Um outro case que eu acho que também pode ser um bom exemplo de como o trabalho pode ser ressignificado é da Mars. A semana ela acaba na quinta. Sexta-feira faz parte do final de semana também. E não é descontado da folha de pagamento, não tem que compensar a hora, nem nada. Tudo isso pensando na qualidade de vida, né? Pensando nesse momento que a gente está... As pessoas estão pirando mesmo, né? No trabalho. Então, A gente está trabalhando feito louco, a gente está conseguindo fazer as nossas coisas, ver os nossos amigos. E eu acho que a quarentena intensificou esse sentimento que a gente tem de estar próximo das pessoas. Ninguém mais quer voltar, ninguém, né? Com certeza. Mas eu acho que a maioria não quer mais voltar como era antes. Então, acho que sim, os modelos vão ser mudados, o trabalho vai ser ressignificado, sim. e nesse case da Unilever, especificamente, os cargos compartilhados, eles são pares. Tipo, são 2 gerentes da área X que elas se revezam nos dias da semana? Ou são áreas Exatamente. diferentes? Não, são 2 diretoras de RH que se revezam durante a semana. Hoje, eu acho que uma delas já saiu, mas aí qualquer cargo. Então, por exemplo, na área de finanças, o gerente financeiro, ele pode compartilhar o cargo com outro gerente financeiro. Tem algumas regrinhas, né, para você conseguir fazer isso. Você tem que ter um relacionamento muito bom de compartilhamento de tarefas, porque quando você não tiver, o teu par vai decidir por você. E você tem que ter uma confiança muito grande em quem vai tomar uma decisão por você, né? E precisa ter essas atribuições, essas competências muito equiparadas, né? Para realmente, na tua ausência, o teu par, conseguir resolver no mesmo nível que você resolveria. Não pode ter problema de ego, né? Não pode. Porque senão, você tem que saber compartilhar, você tem que saber trabalhar de forma colaborativa, né? Porque senão não dá. Porque daí você chega no dia seguinte, teu par toma uma decisão que você acha um absurdo, que você não tomaria, e você vai lá e desfaz. Aí não dá. Exatamente, exatamente. Outro assunto que eu queria tocar com você, Carol, que não é um assunto novo, eu acho que isso já vem há muito tempo, que é a colaboração. Cada vez mais a gente busca profissionais para fazerem parte da nossa equipe que vestem a camisa da colaboração, né? De você não só porque você tem uma função, você vai morrer fazendo aquilo e se tiver o teu colega do lado se afogando, você não vai fazer nada, né? Então eu percebo que cada vez mais isso é latente. Super, super. Na matéria que eu fiz da Você RH, que é de tendências para os próximos 10 anos, isso vem muito forte. Então, tem muita empresa implementando os squads, né, que é o termo que veio das startups, que são equipes multidisciplinares trabalhando juntas em um projeto. Então, não existe mais área isolada, não existe mais caixinha certinha de hierarquia, sabe? Eu sou chefe, eu mando e eu que vou fazer o projeto. Não tem mais isso. O trabalho do futuro trabalho do futuro não, eu acho que o trabalho atual não encaixa mais. A Visa tem um projeto super interessante em relação a isso. Quando entrou o presidente novo, que é o Fernando Telles, ele repaginou a empresa inteira. E uma das coisas que ele implementou foi os squads. Então, tem 11 grupos hoje na empresa. E o legal é que, assim, o líder de projeto, por exemplo, Cidade do Futuro, um projeto que eles têm, o líder é um gerente e dentro do grupo tem um vice-presidente. Então, assim, não existe, não é hierarquia, porque é o vice-presidente que ele que vai gerenciar.
Então, isso é muito legal. Você vê, por exemplo, a Visa é uma empresa tradicional. A gente não está falando de um ambiente de startup. Então, as grandes já estão nesse movimento. E eu acho que vai intensificar agora, Tami, porque a gente está dependendo muito uns dos outros no trabalho de casa. Você não pode ir lá pegar a pastinha na área do lado da tua mesa. Não, você tem que falar com a pessoa da outra área. Então, eu acho que esse movimento de colaboração que se intensificou, né, com o momento que a gente está vivendo, ele vai perpetuar com certeza. Com certeza. Ou a pessoa ela se adequa a esse modelo de colaboração, que é participar com outra, até com outras áreas, nem sempre é da área da pessoa, né? Porque você vê, às vezes você está com um período de ócio na tua empresa, no teu departamento, mas tem uma outra equipe ali na frente que está atolada de trabalho, e por que não você ir lá ajudar se você neste momento está ocioso, né? Quem não Claro. mudar essa chavinha, tá fora, né? Eu acho que está fora, porque as empresas já estão se adaptando a esses modelos, as grandes empresas já estão, isso já não é mais, não tem mais essa, ambiente de startup é só na startup. Gente, não tem, o ambiente de startup está nas grandes também, e o ambiente de startup, ele é exatamente isso, não existe a sua área e a área do colega. Não, você trabalha por um propósito, o propósito da empresa. E aí as áreas se misturam, os cargos se misturam. Se a área, eu trabalho na área de comunicação, mas a área de projetos está atolada, eu vou lá, eu vou ajudar, eu vou dar ideia, eu vou trabalhar junto. E eu acho que quem não se adaptar realmente está fora. Eu acho que não vai ter mais espaço, não, para individualismo, egos inflados. E até uma coisa curiosa que eu li numa matéria sua da Época Negócios, que você estava falando justamente sobre essa colaboração, e era um executivo que era da área de tributos de uma empresa, que ele precisou se envolver no departamento de TI, porque eu acho que a TI estava desenvolvendo algum projeto, então ele precisou entender de tributos, que era a área dele, e entender de TI, porque ele tinha que estar diretamente relacionado naquele projeto, né? É isso mesmo, eles estavam fazendo um projeto de robotização. É uma empresa que hoje tem 150 funções por robôs hoje, já deve estar até mais, porque eles têm um mês, mais ou menos, 2 meses. E ele precisou se envolver com isso. Por quê? Porque na área dele, ele não ia ter. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, hoje na minha área eu não gerencio só pessoas, eu gerencio robôs. E eu tive que aprender de TI para conseguir fazer a robotização da minha área, né? Porque as áreas de tarefas mais operacionais, né? Questão de tributação ou folha de pagamento, por exemplo. Ele teve que se envolver, porque era a área dele. Então, ele precisava entender um pouquinho de TI. E ele fala isso hoje, que eu acho muito interessante. Hoje, o meu funcionário também é um robô. E eu tenho que entender de TI. Ele teve que se transformar, né? E se desenvolver em outras competências. E já que a gente está falando de robô, colocando mais tecnologia aí, o que você também acha que vai ter de transformação aí nessa área por conta da digitalização, por conta da tecnologia mesmo? Eu acho que cada vez mais atividades vão ser robotizadas. Por isso que hoje é tão importante as competências comportamentais, que aí entra a comunicação, a inteligência emocional, a resiliência, a criatividade. Eu acho que não tem volta, não tem volta. Uma futurista que eu entrevistei para a matéria da Época Negócios mesmo, ela falou que é a primeira vez, né, primeira vez que mais cargos vão ser destruídos do que criados. Eu ia falar isso agora! Sim! Eu ia falar Eu isso me agora! sintonia. É E, gente, é verdade, surreal, né? é surreal, porque olha, até alguns anos atrás, assim, estou falando isso no universo de televisão que eu trabalhava. Alguns anos atrás, a gente não tinha alguns cargos em TV, como, por exemplo, operador de drone, né? O gestor de mídias sociais, coisas que alguns anos atrás isso não existia. E aí começaram a aparecer esses novos cargos, né? Estou falando no mundo de TV, mas eu imagino que no mundo corporativo novos cargos serão criados ou extintos, né? Eu acho que os cargos, eu não acho nem que são criados, eles vão ser ressignificados. Eu acho que, tipo, o marketing, eu acho que nenhum cargo mais, que até uma outra futurista que eu entrevistei, ela fala isso, que eu achei super interessante.
Os cargos vão ser ressignificados porque todos vão ter uma base de tecnologia. Porque se o robô faz um monte de coisa que a gente fazia que era automática, a gente não vai poder continuar fazendo as mesmas coisas. A gente vai ter que se ressignificar nossos cargos. Eles vão ser diferentes. Eles vão ter novas atribuições. Acho que mais do que cargos criados, são atribuições diferentes, né? Sim. A Tati perguntou aqui o que eu falei que ela não conseguiu escutar. Eu falei, Tati, que daqui a pouco assim, a gente vai ter mais cargos substituídos do que cargos criados. Basicamente isso, né? Então, tem cargos que foram criados recentemente, alguns serão extintos e outros serão ressignificados. Foi basicamente isso que a Carol falou, né? Exato. E a Lígia Zottini, que é uma futurista incrível, ela é fundadora da Voices, que estuda né, as tendências, ela falou uma coisa muito interessante. Se você faz a mesma coisa que você fazia há 10 anos, alguma coisa está errada. É. Tem como você fazer a mesma coisa. Com a transformação digital que a gente está passando, com um monte de cargo sendo feito por robô hoje, não é possível você fazer a mesma coisa. Então, eu acho que é uma coisa legal de se pensar. Até para a empregabilidade, sabe? Eu faço a mesma coisa que eu fazia do mesmo jeito? Não é possível. Então tem coisa errada. Uma coisa está errada. E isso tudo se aplica também na pequena empresa, ou tudo isso que a gente está falando é uma coisa que é mais voltada para as pessoas que estão acompanhando aqui, que trabalham em multinacionais, em grandes corporações, ou isso também você acha que se encaixa na média e na pequena empresa? Eu acho que a questão da tecnologia, da robotização, eu acho que ela ainda é muito nas grandes empresas por uma questão de investimento. Mas colaboração, cargos ressignificados, aí eu acho que é para todo mundo. É para todo mundo. E eu arrisco dizer que até mais para as pequenas, porque as pequenas têm equipes mais enxutas, então você tem que trabalhar mais de forma colaborativa, você tem que ir além da sua função, então isso se intensifica nas pequenas. Eu arrisco dizer que se intensifica. Eu também acho, porque com equipe reduzida, se você não conta com um braço a mais ali para te ajudar, não faz sentido aquela pessoa estar ali fazendo parte da tua equipe, né? E bem ambiente de startup mesmo, né? Todo mundo fazendo um pouco de tudo. E outra coisa interessante que eu listei aqui, e é uma coisa que eu acredito muito pessoalmente, eu sempre odiei aqueles testes vocacionais que você faz quando você está no colégio, que ele te direciona, você vai fazer tal coisa, a tua carreira vai ficar limitada entre aspas, né, a humanas, né? E aí eu vejo também que é uma tendência, que eu li também numa das suas reportagens, que as pessoas, elas têm mais do que um talento. Todo mundo, né? Nossa, né? Todo ser humano tem mais do que um talento e tem mais do que uma competência. Então, dentro de uma empresa, não é porque ele trabalha na área de RH que ele só vai fazer aquilo. Ele pode migrar também um pouco para a área de comunicação, por que não ir na área de TI, por que não ir... Ele pode percorrer ali por qualquer outra área, porque o ser humano é capaz dessas transformações, né? Sim, e eu acho que as pessoas precisam das outras atividades também para ficar bem, né? Aquela coisa que você fazia no hobby, você pode fazer como profissão. Por isso que tem tanta gente em carreira paralela, por exemplo, também. Entrevistei muito executivo com carreira paralela. É um esforço, né? Você vai trabalhar mais, mas talvez você tenha mais significado também, né? Você vai fazer outras coisas. Então, os hobbies, eles tendem a virar profissões, muitas vezes, uma segunda profissão, ou para quem é freelancer, por isso que o número de freelas vai aumentar. Então, você trabalha por projetos, então cada hora você está envolvido em uma coisa diferente, em áreas diferentes. Isso também, eu acredito que faça aumentar o número de profissionais autônomos. Essa questão de ter outras vontades, outros talentos, outras competências. Olha, chegaram algumas perguntas aqui. Danusa Freitas. Minha amiga. Sua amiga, ela quer saber como transformar a publicidade, né? Como é que vocês veem a publicidade de hoje em dia, e já emendo aqui a questão da Lu, a questão do uso das redes sociais. Como contribuir? Como ela deve contribuir, acredito, na rede social?
Você disse, eu não entendi, você disse contribuir na situação que a gente está ou a importância dela para o negócio? Eu acredito que ela quis perguntar como é que as redes sociais podem contribuir nesse momento profissional. Acho. Se me corrige se eu estiver errada, Lu. Eu Ou acho que não tô é isso conseguindo. mesmo. Aqui não tá carregando para mim as perguntas. Eu tô. Aí Olha, ela agora eu tô complementa. vendo várias amigas. Isa, Tati, Van. Olha, meninas, obrigada. A Dan, eu não tinha visto, também tá aqui. Que legal. É isso Olha, eu mesmo. acho que é isso mesmo. Eu acho que a publicidade, ela vai ganhar um papel ainda mais importante, né? Porque ela é a base, eu acho que não só a publicidade, eu acho que é o trabalho colaborativo, publicidade e comunicação. Eu acho que vai ter um trabalho vital aí para a imagem das empresas, até porque muitas reestruturações vão acontecer pós-crise, a gente não sabe, não necessariamente vão ser boas, né? A gente pode ter corte, né? A gente sabe que a empresa pode fechar. Então, essa questão da publicidade e da comunicação para a imagem do negócio é muito importante. E nessa atual situação que a gente está, também para mostrar o que a empresa está fazendo, para tranquilizar os colaboradores, para ser um elo, eu acho que esse diálogo, esse elo, né, entre líderes e liderados, eu não sei se era isso que ela estava querendo saber, mas eu acho que a publicidade ela vai ganhar um up, assim, sabe, junto com a comunicação. E as Sim. redes sociais são importantíssimas hoje, né? Não tem como você ter um negócio sem estar na rede social, né? Eu acho que a questão da reputação da empresa, que é uma coisa vital, né, para as empresas se manterem no mercado pós-crise, pode ser trabalhada e deve ser trabalhada nas redes sociais com o apoio de publicidade e comunicação. Sim, eu complemento ainda o que a Lu perguntou. Talvez até a publicidade se encaixe aqui, que a rede social, no caso, é a ferramenta de comunicação que a empresa tem com os clientes e também com os seus funcionários, dependendo do tamanho da empresa, é por meio das redes sociais que essa empresa vai falar. Então, ela tem que aproveitar esse momento para se comunicar de uma maneira muito adequada, de acordo com as circunstâncias. E a publicidade também entra aqui, porque você tem anúncios patrocinados que podem te ajudar a pulverizar o teu trabalho, ou a atual situação, ou o recado que você quer passar para o teu público no momento, né, que a gente está passando. Você falou uma coisa interessante da publicidade, escolher bem a publicidade. Eu acho que não é mais só pelo dinheiro. É saber bem com quem você vai ter uma parceria de publicidade, né? Eu acho que Sim. foi-se o tempo que era porque o fulano paga bem. Qual a imagem que esse cara tem? O que ele vai dar de positivo para minha empresa, para minha reputação? Acho que tem um pouco disso também. E essa sensibilidade até do mercado publicitário, se você reparar, quando você liga a TV, você não vê anúncio do preço do quilo da mandioquinha no supermercado, você não vê, você vê outros tipos de campanha de grandes empresas que estão ajudando o pequeno empresário, né? A Magazine Luiza, que desenvolveu um aplicativo para quem está com o estoque na sua loja cheio, quer desovar. Então, você vê outros tipos de campanha. Então, tem que ter muita sensibilidade, porque senão você acaba passando uma imagem de uma pessoa mercenária, né? Que só quer o ganha-ganha, só quer vender. Então, tem que ter essa sensibilidade também, né? Na hora de se comunicar. Com certeza. Bom, Carol, Aí. Nosso tempo está se esgotando. Queria saber se você quer fazer algumas considerações finais aí sobre isso que a gente falou, se de repente eu esqueci de abordar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que você abordou tudo. O que eu quero destacar é essa questão mesmo de como a gente vai sair dessa crise. Eu acho que a questão da humanização nas empresas, essa questão também de ser gentil com você mesmo, sabe? Tá tudo bem, tem dia que você não vai ser produtivo. Porque às vezes as pessoas nessa ânsia, nesse medo, às vezes, de uma demissão, acabam também se atropelando aí. Sim. Podem, enfim. E acho que também não pode ser legal, mas acho que a gente abordou tudo. Sim, então resumindo, assim. não surta, gente. Não Né? surta, gente. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, se cobrem menos quem são gestores, aí, quem são cargos de chefia, líderes, se cobrem menos dos seus funcionários e se cobrem menos porque a situação é atípica.
quando tudo voltar ao normal, aí você pega o chicotinho, brincadeira, porque acho que tudo vai voltar a ser um pouco diferente, eu acho, quando voltarmos ao normal, né? Vai, eu acho que o normal não vai ser o normal de agora, mas eu espero que É, não seja mesmo, né? Que a gente volte para um é, normal melhor, mais humano, mais saudável. é isso aí. Gente, muito obrigada pela companhia. A tua amiga Estela tá falando para você mandar um beijo para ela. É, eu não tinha te visto, amiga. Um beijo pra você, Té. Deixa eu ver se eu vi mais alguém. O Lucas, beijo pra você. Dá beijo na Mi, na pequena. Agora eu acho que eu vi todo mundo. Não tá carregando aqui o meu, eu não vi as É, ele dá uma pessoas. travada, dá uma Deu uma travadinha. travada. É. Gente, muito obrigada pela companhia, obrigada, Carol, adorei esse papo, foi ótimo. Muito em breve, de repente, a gente volta aqui para falar sobre outras coisas, tá bom? Obrigada a você, adorei o convite. Obrigada mesmo, adorei. Valeu, tchau, gente, boa Tchau, noite. gente.